Bom, nesse vídeo nós vamos explicar de forma objetiva o teste da régua, que foi preconizado em um trabalho científico publicado em 1998 pelo American Journal Orthodontico, dentre os autores Dr. James Vaden, que é uma pessoa que publica bastante sobre finalização e o board americano, os critérios do board americano, e é interessante para que a gente entenda o objetivo de um teste simples, evitando assim que a gente tome decisões erradas diante de pacientes adultos portadores de mordida cruzada posterior. Então, a pergunta é: que tipo de expansão devo fazer? Se você observar numa questão transversal, essa ilustração mostra o relacionamento correto entre a maxila e a mandíbula. Os dentes estão bem articulados, à direita e à esquerda, e o paciente apresenta um bom perímetro ósseo, não apresentando nenhum tipo de compensação dentária. Mas na prática, como saber que o posicionamento dos dentes está correto? Quando nós passamos uma régua pelos molares superiores e pré-molares superiores, o normal é que a cúspide vestibular e a cúspide palatina toquem a régua simultaneamente, como se vê na ilustração. Isso é o correto, e o paciente que estiver apresentando esse tipo de relação, ele é portador de um bom posicionamento dentoalveolar. Também é considerado normal o paciente que tocar a cúspide palatina na régua e deixar a cúspide vestibular a 1 milímetro acima da régua, ou seja, 1 milímetro sem tocar a régua. Se isso estiver acontecendo, sim, o seu paciente também apresenta um bom posicionamento dos dentes posteriores superiores. E dessa vez, se eu tenho uma mordida cruzada num paciente com esse tipo de relação, então a causa só pode ser óssea. Por outro lado, se eu apresentar dentes excessivamente vestibularizados, essa posição dentária está incorreta. E mesmo que o paciente não seja portador de mordida cruzada, há que se pensar em disjunção palatina, porque muitas vezes se instala o aparelho fixo e a partir dos torques da prescrição pré-ajustada, o paciente pode desenvolver uma mordida cruzada posterior. Por quê? Porque os dentes estavam compensados e o aparelho descompensou. Isso pode gerar um grande constrangimento, onde você se veja diante de um paciente adulto que não era portador de mordida cruzada posterior e que após a instalação do aparelho passou a ter a mordida cruzada posterior, cuja solução mais indicada seria a disjunção palatina assistida cirurgicamente em razão da idade que o paciente possa apresentar. Na arcada inferior, também temos normalidades, também temos uma posição considerada normal. Essa posição considerada normal é a posição em que a cúspide vestibular toca a régua e a cúspide lingual fica a 1 milímetro abaixo da régua. Nessa circunstância, nós podemos dizer que os dentes estão bem posicionados e obtém-se uma medida com a colocação de uma régua sobre os primeiros e segundos molares. Na arcada superior, nós vamos avaliar os pré-molares e molares, e na arcada inferior, somente o primeiro e segundo molar. Dessa forma, se eu colocar agora a régua passando por ambas as arcadas, você pode notar nessa ilustração que o relacionamento dos dentes com as suas bases ósseas estão corretas. Então, se esse paciente for portador de uma mordida cruzada, com esse tipo de inclinação dentária, a causa deverá ser óssea ou funcional, mas não será uma causa dentária. Nessa outra ilustração, nós estamos diante de um paciente com mordida cruzada posterior, cuja causa eu posso afirmar que ela é dentária. Por quê? Porque tanto o molar superior está mal posicionado em relação à base óssea,
como o molar inferior está mal posicionado. Então, muitas vezes, a utilização de um elástico da palatina do superior para vestibular do inferior ou outros meios que eu posso utilizar são indicados e suficientes para descruzar essa mordida cruzada posterior. Essa ilustração é bastante interessante porque, embora o paciente não seja portador de uma mordida cruzada, ele tem indicação de fazer uma disjunção. Por quê? Porque, se você observar, o posicionamento dos dentes está incorreto. Na arcada superior eles já estão excessivamente vestibularizados e na arcada inferior eles estão excessivamente lingualizados. Isso costuma gerar um corredor bucal e esse paciente está sujeito a, durante o tratamento, desenvolver uma mordida cruzada posterior. Então veja, uma causa dentária. Bom, aqui só para falar do nosso mestrado profissional, que iniciou em março de 2019, sob a coordenação do professor Vitor Feitosa. Continuando, se a gente observar a imagem de uma paciente adulta que passou por uma expansão lenta, ou seja, passou por uma expansão dentária, quando deveria ter feito uma disjunção. Note a inclinação excessiva dos dentes para vestibular, o que traz prejuízos tanto para a estética como para a função e como para a estabilidade do tratamento. Se a gente observar, não há uma oclusão bem estabelecida e a paciente chega ao tratamento já portando um aparelho que foi indicado para o seu tratamento, seria o aparelho quadrihélice, e esse aparelho tinha como objetivo inclinar os dentes superiores para vestibular. No entanto, se fosse aplicado o teste da régua, se viria que a real indicação seria a disjunção, porque essa paciente não tinha indicação de vestibularizar mais os dentes superiores, porque eles não estavam mal posicionados. Era um problema de falta de dimensão transversal da parte maxilar, ou seja, da parte óssea. Era um problema ósseo que foi tratado de forma dentária. Então, como você pode observar aí a imagem, você vê um quadrihélice, que é um aparelho de expansão lenta, indicado para tratamentos com inclinação lingual, aplicado a uma paciente adulta. Pelo fato dela não estar mais em crescimento, o profissional, ao invés de indicar o IRAX, que seria o disjuntor rápido assistido cirurgicamente, achou mais cômodo indicar uma expansão lenta. Mas o resultado não é o resultado interessante para o paciente. Conclusão: o teste da régua deve ser usado antes de decidir qual o tipo de expansão que nós devemos adotar. Se os dentes já estão bem posicionados, não há que se pensar em expandir os dentes, em mexer nos dentes. E aí passa a ser automaticamente, por exclusão, um problema esquelético. Por outro lado, se os dentes estiverem mal posicionados, aí sim estaria indicado um tratamento com expansões lentas, com torque, voltado para desinclinar esses dentes e assim tratar a mordida cruzada posterior. Para quem tiver interesse em se aprofundar, a referência é esse artigo do American Orthodontic, 1998, que fala sobre os objetivos de avaliação, tanto do modelo como da panorâmica, do board americano, e lá ele destaca com muita clareza como se utilizar uma régua para avaliar o bom posicionamento da inclinação bucolingual dos dentes. Foi um prazer contribuir e estamos à disposição para maiores dúvidas que porventura os senhores tiverem.